Continuando, a humanidade está regredindo moralmente? Outro comentário que já ouvi bastante. A gente fica olhando noticiários recheados de más notícias e começa a concluir, nossa, mas esse mundo está perdido, o mundo está piorando. O que a gente pode pensar a respeito disso? Kardec fez uma pergunta muito parecida no Livro dos Espíritos, a questão 784. Ele perguntou o seguinte: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Então daí a questão. Estamos vendo tanta coisa ruim no mundo, será que em vez da gente avançar, a gente não está regredindo? Resposta: engana-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Para começar, se nós pensarmos a nossa situação como humanidade há uns poucos mil anos atrás, 2, 3 mil anos atrás, e isso para a idade do universo é um tempinho de nada, né? Há uns poucos mil anos atrás, a humanidade estava em situação de barbárie, em praticamente o planeta inteiro. E agora nós estamos vendo que estamos em uma situação mais civilizada, pelo menos em boa parte do planeta. E quando nós falamos a humanidade, não vamos ficar fora disso, porque nós, espíritos imortais que somos, também estávamos lá, ainda naquela situação de uma existência mais simples, ainda menos orientada, menos esclarecida. E estamos melhorando bastante ao longo desse tempo. Segundo aspecto importante, vamos fazer um exercício aqui. Vamos pensar que a gente precise saber o estado de limpeza, né, de uma determinada sala que está escura. Então eu entro nessa sala escura inicialmente com uma vela na mão. Aí eu dou uma inspecionada naquele ambiente, vejo alguma sujeira, elimino aquela sujeira lá. Para mim ficou beleza, ficou limpo. Vai. Aí depois eu entro nessa mesma sala com um lampião a gás, que já ilumina bem mais que uma vela. Aí eu vou ver que muita sujeira que eu não tinha visto com a vela está lá presente e eu consigo limpar essa sujeira, eliminar essa sujeira toda. Se em vez do lampião eu entrar depois com um conjunto de lâmpadas potentes, eu vou ver um monte de poeirinhas que com os outros 2 meios de iluminação eu não via. Quer dizer, quanto mais iluminação, mais eu tenho condições de limpar o ambiente. Para começo de conversa, esse ambiente que nós estamos falando não é nenhum ambiente externo e não é o outro, não é aquele outro que a gente vê que está fazendo um monte de bobagem. O ambiente que a gente tem que limpar, acima de tudo, é o nosso mundo íntimo. Nós já temos agora muito mais luz, muito mais esclarecimento para nós vermos o que nós temos ainda para nos melhorar. E vamos tratar de utilizar esses recursos para o nosso aperfeiçoamento. Acima de tudo, buscar o nosso aperfeiçoamento. E é por isso que agora, coisas que alguns séculos atrás seriam até aceitáveis, hoje são absurdos. Claro que sim, porque existe mais luz, existe mais esclarecimento, nos permitindo não aceitar mais determinadas posturas que antes eram quase normais. Isso faz sentido, porque o nosso planeta está em transição de um mundo de expiações e provas para um mundo de espíritos regenerados. Então muitas atitudes antes aceitáveis agora não mais serão. Então tratemos de nos melhorar acima de tudo para nós conseguirmos acompanhar esse movimento evolutivo do nosso planeta, que vai durar os próximos séculos, milênios. A gente vê tanta bagunça ainda no mundo, né? Como assim mundo de regeneração? Não acontece de um dia para o outro. Não vai ser em 2012 que vai mudar tudo. Nos próximos séculos, quem sabe os próximos milhares de anos, aí a Terra vai abrigar somente espíritos regenerados. Pois tratemos de fazer a nossa parte, aproveitar essa luz toda, esse esclarecimento todo, moral e intelectual, para nos melhorarmos. Mais uma questão que nós temos que lembrar: há muito bem na Terra. Se nós ficarmos só olhando o noticiário recheado de tragédia, a gente vai naturalmente concluir que só tem coisa ruim acontecendo. Isso é lógico, porque a gente só olha isso. Agora, quanto mais nós nos engajarmos em trabalhos em prol do bem, mais nós vamos ver gente praticando o bem. Mais nós vamos entender que mesmo com esse monte de coisa ruim que acontece no planeta, se esse mundo ainda é um lugar viável para nós vivermos, é por um motivo claro. Esse veneno todo, orientado ao mal, está recebendo constantemente um contraveneno pela prática do bem. Só assim seria possível nós ainda mantermos a vida aqui na Terra. Isso é que nós temos que ter em mente. Quanto mais nós nos engajarmos de uma maneira prática no exercício do bem, seja em trabalhos voluntários, seja no nosso trabalho, no nosso estudo, com todos que nós
interagimos, quanto mais nós nos empenharmos em fazer o bem ao nosso semelhante, mais nós vamos ver o bem à nossa volta, porque nós vamos ter mais companhia espiritual encarnada e desencarnada, orientada também ao bem. Vamos ver o que Kardec nos traz nesse livro aqui, Obras Póstumas. Como o próprio nome diz, né? Ele foi lançado depois da desencarnação de Allan Kardec. Allan Kardec voltou à pátria espiritual em 1869 e esse livro é de 1890. 21 anos depois foram publicados alguns artigos e textos que Kardec ainda não tinha lançado publicamente. Vamos ver, na primeira parte desse livro, um capítulo chamado As Aristocracias, o comentário de Kardec sobre a afirmativa, a assertiva de que o mal domina sobre a Terra. O que ele diz? Os costumes e, por conseguinte, as instituições sociais não valem 100 vezes mais hoje do que na Idade Média? Os bons na Terra não são absolutamente tão raros como se julga. Os maus são numerosos, é infelizmente verdade. O que, porém, faz pareçam eles ainda mais numerosos é que têm mais audácia e sentem que essa audácia lhes é indispensável ao bom êxito. É verdade que ainda tem gente temporariamente identificada com o mal. Ninguém vai ficar identificado com o mal para sempre. Pode ficar até milhares de anos. Parece para nós um tempão. Mas ninguém vai ficar identificado com o mal para sempre. Por mais terrível que a pessoa pareça. Para essas pessoas temporariamente identificadas ao mal, elas precisam fazer alarde. Por quê? O mal é ligado a vibrações, a frequências mais baixas. Isso é um fato físico. Frequências mais baixas têm menos energia. O bem é ligado a frequências vibratórias mais altas. E a física nos diz que frequências maiores têm mais energia. Por isso que o mal, ligado a frequências mais baixas, para parecer que não tem menos energia, tem que fazer mais barulho, mais alarde. É por isso que também parece que só tem gente má na Terra. E insistindo, quanto mais nós nos engajarmos na prática do bem, mais nós vamos ver pessoas boas em todas as áreas do conhecimento, seja na área de saúde, de segurança, de educação, mesmo com falta de recursos, mau uso de recursos, nós vamos ver muita gente engajada de uma forma extremamente dedicada a fazer todo o possível por aliviar a dor, por educar, por proteger. Na área tecnológica, na área científica, muita gente muito boa dedicada a fazer o bem a esse planeta. Senão aqui não seria mais um lugar viável para nós existirmos. E também na área espiritual. Quanto mais nós nos dedicarmos à meditação, à prece, mais nós vamos ajudar a despoluir a psicosfera, a energia espiritual desse planeta aqui. Nós que temos esse conhecimento, temos também o dever de contribuir com os bilhões de espíritos que trabalham em manter a limpeza, em fazer a asepsia espiritual desse planeta, para nós termos sempre boas energias para recebermos. E graças a Deus, a Jesus e a eles, nós sempre temos boas energias para absorvermos. Vamos fazer a nossa contribuição também, pela prece e pela prática do bem. Continuando o raciocínio de Kardec ainda em Obras Póstumas. Os bons, ao contrário, não fazem alarde das suas boas qualidades, não se põem em evidência, donde o parecerem tão pouco numerosos. Pesquisai, no entanto, os atos íntimos praticados sem ostentação, e em todas as camadas sociais deparareis com criaturas de natureza boa e leal, em número bastante a vos tranquilizar o coração, de maneira a não desesperardes da humanidade. Esse é um raciocínio importante. Se a gente ficar sentado em frente à televisão só vendo tragédia, o nosso mundo vai virar só tragédia. Pelo menos o que a gente conhece de mundo. Vamos ampliar a nossa visão de mundo. Vamos sair da frente do noticiário de tragédia e vamos começar a aplicar o bem em todos os momentos que nós pudermos. Se puder com um trabalho voluntário, tanto melhor. Se não puder, nós temos o nosso trabalho, sempre pessoas para ajudar, para esclarecer, para fazer algo de bom. Nem que sejam, entre aspas, simples bom dia, que de simples não tem nada. Porque um simples olhar, um gesto, um sorriso para alguém pode modificar a sua vida e a vida de dezenas de pessoas à sua volta. Muito importante nós termos esse raciocínio, não desesperarmos da humanidade, porque o nosso mundo está evoluindo. E nós temos a obrigação de também evoluirmos junto com ele. Aproveitarmos essa graça, essa dádiva que Deus nos dá de estarmos aqui. Outra pergunta. As reencarnações nos ajudam a entender o bem e o mal? Aí nós pegamos a questão 634 de O Livro dos Espíritos. O trecho da resposta diz o seguinte: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes, quer dizer,
sem conhecimento, né? Como nós falamos, à medida que vamos ganhando conhecimento, vamos ganhando mais liberdade de escolha. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma um caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Então, nós nos unimos ao nosso corpo de matéria densa, nós reencarnamos para conhecermos o bem e conhecermos o mal. Outra pergunta aí bastante importante. Para nós conhecermos o mal, nós precisamos necessariamente praticar o mal? Outra pergunta que traz muita confusão. Para entender o mal, nós temos que praticar o mal em algumas encarnações? Vamos pegar a questão 120 de O Livro dos Espíritos. A pergunta é o seguinte: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? O dicionário Aurélio nos diz que fieira, nesse caso aqui, significa experiências que alguém tenha que passar. Então a pergunta é: todos os espíritos passam pela experiência do mal para chegar ao bem? Quer dizer, eu só entendo que algum crime é ruim quando eu pratiquei esse crime e sofri em decorrência disso? A resposta é: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então nós não temos necessariamente que experimentar na prática todos os males para depois sermos contra ele. Nós passamos pelo caminho, pela experiência da ignorância. Nós nascemos sem conhecimento, nascemos como espíritos, né? E ao longo dos nossos milênios de evolução, vamos adquirindo experiências. Claro que, espíritos imperfeitos que somos, muitas vezes vamos errar, como já erramos, e quanto mais aprendermos, menos nós vamos errar. Mas nós não precisamos passar por todos os crimes para repudiar só então esses crimes. Nós não precisamos praticar todos os erros para depois então repudiar esses erros. Nós não precisamos aprender só pela dor. Nós temos o recurso de aprender pelo amor. O que é isso? Autoconhecimento e mais o estudo nos desenvolvendo a misericórdia. No autoconhecimento, nós temos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 919, um roteiro prático para nós aplicarmos. Ao fim de cada dia, analisarmos nosso comportamento, sem querer nos proteger. Analisarmos de nós para conosco, não precisa falar para ninguém. Ó, nesse momento aqui, mesmo eu tendo razão, eu fui rude com aquela pessoa. Quer dizer, eu tinha razão e perdi a razão, então precisava ter feito isso. Aquela determinada coisa que eu falei com uma pessoa, não falei de um jeito completo, falei impaciente, preciso melhorar isso. É nesses pequenos, entre aspas, pequenos gestos de melhoria que nós vamos evoluindo muito, nos analisando e exercitando essa habilidade de nos melhorarmos. E aí, junto com o autoconhecimento, vem o estudo. E estudo é diferente de julgamento. Alguém faz alguma coisa errada, ruim comigo ou com outra pessoa, não fico dizendo, é um infeliz, é um espírito inferior. A gente não tem que julgar ninguém. E ele está seguindo o caminho evolutivo dele. Mas a gente pode ver com aquele erro, olha, aquilo que a pessoa fez foi tão ruim comigo, tão ruim com aquela pessoa, preciso sempre me policiar para não agir daquele jeito, porque ele dói. Da mesma forma, qualquer crime. Eu não preciso praticar o crime para saber determinado crime. Não precisamos ficar elencando crimes aqui para não mudar a nossa atmosfera da nossa expositiva. Mas pensando em algum erro qualquer, nós podemos ver que aquele erro é muito ruim para a vítima daquele erro e muito ruim também para o praticante daquele erro. Porque ele vai passar, vai sofrer uma série de consequências que pode levar anos, décadas, séculos, milênios para ele finalmente desfazer aquele mal. Então, aprendendo isso no meu coração, aí vem a misericórdia, aí eu posso evitar aquele erro sem tê-lo praticado. O que é misericórdia? É a junção de duas palavras do latim. A primeira é miserio, que significa dor, tristeza, miséria, e a segunda cor, que é coração. Então a misericórdia é eu colocar a dor do outro no meu coração, entender essa dor. Com a misericórdia eu tenho um instrumento formidável, poderoso de evolução. Porque eu consigo aprender sobre os erros sem precisar sentir na pele as más consequências desses erros. Vejam como é importante nós entendermos, praticarmos os ensinos que Jesus nos trouxe e que foram ainda mais elucidados com a doutrina espírita. O exercício da misericórdia.